Por que ela é corrigida? Porque ela corrigiu a brasileira, gente. Ah, mas quer dizer que a brasileira tinha erros? Tinha. Precisou corrigir. Só que depois a corrigida ficou antiga no português. Aí se fez a atualizada. E depois se percebeu que a atualizada ainda era uma linguagem muito formal. E aí criou-se a linguagem de hoje na década de 80. Só que aí ficou informal demais. Aí o pessoal achou, não, você vai chamar Deus de o Eterno, não está legal. Aí eles fizeram uma atualização da atualizada nos anos 90. Nos anos 80 sai a primeira linguagem de hoje, nos anos 90 sai uma reimpressão, aliás não é uma reimpressão, é uma atualizada, e no começo do ano 2000, lá mais ou menos, vai surgir a última edição da linguagem de hoje, de uma maneira mais palatável para o mercado. E agora a Sociedade Bíblica está discutindo, depois de 20 anos, se precisa fazer uma nova atualização da atualizada. Não tanto em função do texto grego ou do hebraico, mas em função do português. Porque o português é uma língua viva, é uma língua dinâmica, e nós estamos constantemente com dificuldade de entender os termos lá. A gente sofre isso, fez isso no Cantor Cristão, precisamos fazer isso também com a Bíblia. Porque senão a gente tem que toda hora pegar dicionário. E não é o ideal. O ideal é que você leia a Bíblia sem dicionário de português. Você tem um dicionário bíblico, tudo bem. Mas você tem que pegar dicionário de português, significa que a tradução não está na língua do povo. Está na língua dos eruditos. E a Bíblia não é para ficar na mão dos eruditos. A Bíblia deve ficar na mão do povo, na cabeça do povo, na língua do povo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o problema de tradução e de versão? Então a gente precisa parar com esse preconceito de comprar as Bíblias novas, usar as linguagens modernas, achando que não, essa Bíblia aqui, ó, Deus fala você, onde já se viu? Quando a irmã profetiza, Deus fala vós. Em profecia, Deus sempre fala, eis meu povo, estou convosco. Deus fala na segunda do plural. E quando ele fala com uma pessoa, e tu, meu servo, ele fala na segunda do singular. Agora os caras põem Deus falando na primeira, na terceira, você, eu. Não, isso não. Esse negócio está muito popular. Deus não fala assim. A gente precisa quebrar esses negócios na nossa cabeça. Ok? A título de informação, eu não tenho conhecimento desses livros, o que eles dizem, eu não estudo esses livros, tá? Mas estou informando a vocês que eles existem e se você procurar, você encontra. Né? Como eu disse, existe uma grande Bíblia que reúne esse material. Em geral, são muito menores do que os livros que a gente tem e não são tão, digamos assim, coerentes como aqueles que a gente tem. Por isso, não foi difícil desqualificar esses livros. Eles, de fato, têm uma aparência, mas não chegam aos pés dos textos que temos. E alguns são, inclusive, ligados a certos segmentos heréticos. Então, evangelhos nós temos. Evangelho segundo os hebreus, Evangelho dos egípcios. Afinal de contas, Jesus veio do Egito, ele esteve no Egito, fugiu para o Egito. Evangelho dos ebionitas. Ebionitas é um movimento herético. Evangelho de Pedro e um proto-evangelho de Tiago. Ou seja, não é um evangelho, mas é uma preparação de. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Gamaliel e Evangelho da Verdade. Naturalmente é um escrito mais gnóstico por causa de usar esse tipo de nome. Então era comum você ter um escrito que usava o nome de um apóstolo para tentar ganhar autenticidade. É como o dia que eu escrever um livro. Né? Meu nome José Carlos da Silva. Quem vai comprar um livro de um autor chamado José Carlos da Silva? Eu vou inventar um pseudônimo no dia que eu escrever um livro
vou dizer para vocês, gente, esse livro aqui é muito bom, é um autor internacional, e vocês vão pensar que não sou eu, mas vou ser eu. Tá bom? Ok? Então, esse negócio de pseudônimo é uma coisa que já se usava naquela época. Epístolas, ou seja, cartas. Para quem não sabe, epístola é uma carta, tá? Epístola não é o feminino de apostila, ou o marido da apostila. Clemente, a primeira de Clemente, as 7 epístolas de Inácio, epístola aos Efésios, aos Magnésios. Magnésio é remédio hoje, né, gente? Aos Trálios, aos Romanos, não a que a gente tem, mas outra, aos Filadélfios, aos Esmernenses e a Policarpo, a epístola de Policarpo, a epístola aos Filipenses, a epístola de Barnabé, outros livros apócrifos do Novo Testamento. É uma boa ideia, né? Fotografar. Ok. Pronto? Atos. Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Atos de Tomé, Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan. Vocês podem ter também. Certo? Tem gente que pensa que Atos é nome de um indivíduo, né? Por causa dos mosqueteiros. Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan. Então o cara lê Atos, sério, ele associa um adolescente, por exemplo. Atos não é uma coisa que a gente fala hoje em dia. A gente fala fatos, ações, né? Ações. O policial fala ocorrência, né? O médico fala intercorrência, né? Então, raramente os feitos, né? Os atos. Atos é uma linguagem muito do jurídico hoje, né? Os atos públicos, coisas assim. Então, às vezes um adolescente lê lá e ele associa como se fosse um personagem. Como disse o profeta Atos, né? Fala. Sim. Alguns podem ser, inclusive, medievais, né? Mas é mais do ano 200, 300, 400. Tem muita coisa que tem heresia gnóstica no meio. Os apocalipses. Na verdade, apocalipsismo é um estilo literário muito usado pelos judeus. Nós temos um apocalipse no Antigo Testamento, que são os 6 últimos capítulos do livro de Daniel. Eles são escritos no estilo apocalíptico. Então você tem o livro de Daniel, ele é bipartido. 6 narrativas, tem as 6 histórias, né? Da chegada na Babilônia, da abstinência, a história da estátua, a história da fornalha, a história... Não, esse é o capítulo 6. O capítulo 4 é... Eu sei que o 5 é Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o capítulo 4 agora eu esqueci o que é. Né? O sonho. O sonho é a loucura de Nabucodonosor. Então são 6 narrativas e depois você tem 6 capítulos num estilo apocalíptico, que são escritos possivelmente em data posterior, já num outro estilo literário. E era comum na época que os evangelhos foram escritos, os estilos apocalípticos, ou o estilo apocalíptico de literatura. E João usou esse estilo literário. Daí muita gente não entender o Apocalipse porque não compreende que é um estilo literário para aquela época, mas usando uma linguagem grandemente figurada. Então João está escrevendo para a igreja daqueles dias acerca da sua dificuldade com o Império Romano. Mas a gente acha que João está escrevendo sobre o fim do mundo, por causa do estilo literário. Esse é o problema. Mas quem está no seminário, um dia eu explico. Quem não está, vai para casa e pergunta para o seu pastor. Ainda temos um outro livro interessante, que é o Didaquê, ou o ensino, né, a didática. É um manual, como se fosse um manual de catecúmenos. Nós sabemos algumas coisas, por exemplo, da fórmula batismal, por causa do Didaquê. Não é um livro canônico, mas é um livro histórico.
É um dos primeiros manuais de prática eclesiástica que tem. O Didaquê é um livro muito interessante. Né? E ainda temos também o Ensino dos 12 Apóstolos, Clemente e a Pregação de Pedro. Enfim, são alguns escritos que estão por aí. Se você procurar na internet, hoje você acha. De vez em quando aparece um que faz sucesso, né? O Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tomé, foram muito considerados aí na época lá do Código da Vinci, coisa assim. Mas todos esses materiais foram dispensados por falta de canonicidade. Bom? Vamos lá. O que eu estava vendo aqui? Cadê o outro texto? Sim. Sim. Você diz na Igreja Católica ou hoje aqui nós? É porque, vê bem, na época em que foi feito o cânon, existia a Igreja do Oriente e do Ocidente por causa de uma briga política. O Império Romano já estava partido, né? E houve uma cisão entre, teológica mesmo, as igrejas do Oriente e as igrejas do Ocidente. O bispo de Roma entendia que, por ele estar no Império, na sede do Império, ele deveria ter maior influência, isso é uma questão política, sobre toda a cristandade. O bispo de Bizâncio, que era a capital romana do Oriente, entendeu que não, porque já que o cristianismo começa no Oriente, Bizâncio deveria ter mais proeminência, sobre Roma. Então essa disputa política é uma coisa mal resolvida e envolveu também embates teológicos. Mas o Oriente primeiro firmou o cânon, como a gente colocou aí, a Igreja do Oriente firmou o seu cânon e poucos anos depois a Igreja do Ocidente subscreveu o mesmo cânon. Nessa época, a Igreja não era católica apostólica romana e Igreja ortodoxa. Era uma coisa só. Não era unida, era uma igreja com problemas doutrinários, teológicos, políticos, era uma igreja que tinha disputa de poder, mas não era visto como Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. Eles se reuniam em conselhos de bispos que traziam gente do mundo todo, do mundo civilizado daquela época. Né? Então era uma igreja só. E eles é que definiram. Hoje ninguém tem autoridade para dizer eles estavam errados. É o que eu falei. Se a gente encontrasse a carta aos Laodicenses, nós íamos ficar inseguros, porque é uma carta só. Aí encontramos 3, 4, 5, talvez agora. Aí poderíamos dizer, olha que interessante, né? Paulo, na carta aos Colossenses, que é canônica, diz que escreveu uma carta. Nós encontramos essa carta. Ela é paulina. Então vamos seguir. Mas já imaginou qual vai ser o impacto disso na igreja? É lógico, estou aqui trabalhando no mundo das hipóteses. Vamos agora acostumar a ter uma Bíblia com 67 livros? Aí provavelmente as edições seriam assim, né? Bíblia contemporânea, Antigo, Novo Testamento e o apêndice. E o apêndice aos Laodicenses. Porque para a igreja aceitar seria um outro processo. Né? Eu diria que hoje isso não vai acontecer. Né? Tá mais para a gente começar a rasgar pedaços da Bíblia e dizer isso aqui eu não creio. Eu acho que hoje, para mim hoje o grande risco é isso. Né? As pessoas dizem, não, isso aqui não é para hoje, isso aqui é para aquela época. Porque na prática é o que alguns fazem. Né? Eu estava mostrando, acabei não concluindo, né? No capítulo 8 lá de João, diz lá, os melhores manuscritos não trazem esse texto. Então, quando alguém vai lá e prega, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tem um outro que vai ler lá e fala, pô, mas aqui a minha Bíblia fala que esse texto não consta nos melhores manuscritos. E se esse texto não é da Bíblia? Alguém colocou aqui. Só que nós já estamos tão acostumados com ele que ninguém tem coragem de tirar, porque ele não consta nos melhores manuscritos. Mas coloca entre parênteses a polêmica do jejum, né? Quando Jesus fala lá em Mateus
16, né, que os caras tentam expulsar o demônio e não conseguem. É mais ou menos por aí, né? E aí Jesus desce e diz, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Essa casta só sai com oração. Jesus falou, essa casta só sai com oração. E entre parênteses está lá, e jejum. E a notinha lá embaixo. Os melhores manuscritos não trazem e jejum. Por que alguém colocou e jejum? Porque lá na Idade Média, os caras achavam que jejuar era uma coisa que dava autoridade sobre demônio. Mas isso não estava na Bíblia. Estava na cabeça deles. Então o cara foi lá e colocou oração e jejum. Aí uma cópia saiu com uma palavrinha a mais. Quem copiou daquela, já também copia daquele jeito. E aí seguem duas famílias de manuscritos. Uma dizendo só sai com oração e outra família dizendo só sai com oração e jejum. E aí, quem está certo? Escolha. Né? Alguém tirou o jejum ou alguém acrescentou o jejum? Ou alguém que não gostava de jejuar foi lá e tirou? Ou alguém que gostava de jejuar foi lá e colocou? Esse é um problema, Vamos convocar 40 dias de jejum para tomar essa decisão. Vocês estão entendendo? Isso são problemas que a gente chama problemas textuais. Não é um problema de tradução. É um problema do manuscrito original. Nós estamos perseguindo o manuscrito original. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o começo do capítulo 8, na corrigida, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem compra atualizada, essa frase não existe. Na corrigida tem. Então, quando o assembleano ela comprar a Bíblia, ele não sabe ver se é corrigida, se é atualizada. Ele ia lá para Romanos 8 e abria lá. Que não anda segundo a carne, segundo o Espírito. Essa aqui é da boa, essa aqui que eu quero. Então, essa aqui eu levo. Se não, é sério. É sério, funcionava assim. Romanos 8:1 era o teste dele. Ele não quer saber se é corrigido ou se é atualizado. Ele quer saber se anda segundo a carne ou anda segundo o Espírito. Se tiver esse negócio, é a Bíblia boa. A única vantagem de ser velho, gente, é que a gente conhece essas histórias há muito tempo. Você leu na atualizada. Ficou calado. Puxa! Femanaias! Não, mas a questão romana está só no Antigo Testamento. O Novo Testamento nosso e da Igreja Católica Apostólica Romana é exatamente igual. Eles têm outros livros apócrifos, para nós apócrifos, no Antigo Testamento, coisa que o Léo já explicou para vocês ontem. Se não explicou, vão descontar do salário dele que devia ter explicado. Ok? O Novo Testamento é igual em todas as igrejas. A igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, a igreja copta no Egito, a igreja siríaca, a igreja libanesa lá, como é que chama? Maronita no Líbano, todos usam o mesmo Novo Testamento. Sim, é muito bom mesmo. Eu falei assim, por que os católicos romanos não optaram por usar esses livros canônicos? Foi a matéria de ontem que o Léo deve ter explicado. Se não, nesse texto aqui tem, tá? Mas não cabe a mim responder isso. Mas esse material que tem aqui vai explicar para você. Foi uma decisão que eles tomaram, de reconhecer alguns apócrifos que os judeus mesmos não reconhecem. Nós já falamos, já deve ter sido falado ontem. Bom, nós já falamos da questão do autor, né? Era importante o autor e era importante também o reconhecimento da igreja para definir um livro como
canônico. Tá? A questão de quanto ele circulou, ele foi lido, ele foi aceito, ele foi edificante, ele foi abençoador. As igrejas do segundo século conversavam sobre isso para definir quais livros eram de fato inspirados. Tá? Quando é que eles começaram a se preocupar com isso? Quando começou a aparecer livro demais. Né? As cartas de Paulo eram bem conhecidas, mas agora tem uma carta aqui que estão dizendo que é de Barnabé. Pô, o Barnabé escreveu carta? Ah, não sei, né, cara? Paulo escreveu. Barnabé pode ter escrito também, né? Vamos ler. Entendeu? Os caras andavam juntos, deve ser, vamos ler, né? Então, começam a aparecer textos, e aí a problemática exige uma solucionática. Entendeu? É para isso que eles vão, então, desenvolver o cânon. Esse parágrafo de baixo diz aí que nem sempre houve acordo entre os diversos setores da igreja. E aqui ele vai citar a questão do Marcião. Aqui ele usa Marcion, usa Marcião, para dizer que ele rejeitava boa parte dos textos. A questão do Marcion eu já falei, né? Deixa eu ler aqui a parte de Eusébio de Cesareia, que viveu entre 260 e 340 depois de Cristo, ou seja, 80 anos, é um dos primeiros historiadores da igreja. Na sua história eclesiástica, ele classifica os livros como homologúmenas, são os livros reconhecidos, os antilegômenas, os livros não reconhecidos, que foram introduzidos pelos hereges com nome de apóstolos. Né? Ele coloca aqui mostrando a situação do cânon no Ocidente no início do quarto século, portanto, 301 até 400, no início desse século. A primeira lista inclui todos e apenas os 27 livros do Novo Testamento. É a Carta da Páscoa, escrita por Atanásio, em 367, à Igreja de Alexandria. Então, Atanásio escreve uma carta onde ele cita os 27 livros. Esse é o documento mais antigo que nós temos, de 367 depois de Cristo, onde está lá os 27 que já eram aceitos nessa época. Ok? Isso aqui a gente já falou, já está no outro slide, aqui está o texto completo. Satanásio é um cara que é do contra. O Atanásio eu não lembro bem quem é. São tantos pais da igreja que às vezes me dá branco de quem é quem, né? Orígenes, Atanásio, Eusébio. História é o seguinte. História você tem que estar mexendo com as coisas, para a coisa estar viva na sua mente. Eu já passei dos 50. Eu estava tentando lembrar o nome de um livro ontem, não conseguia. Estava tentando lembrar, aclame ao Senhor toda a terra e não conseguia. Você me pergunta isso agora, você vai me pôr em crise. Me deixa em paz. Você sabe que a velhice tem 3 sintomas básicos. Né? O primeiro é o esquecimento. Os outros 2 eu não lembro. Então vamos lá. Princípios que inspiraram o cânon. Tá bom? Como é que a gente imagina que eles chegaram a esses 27 livros? A gente imagina por conta dos escritos, pelos registros que tem das reuniões. Então, o primeiro princípio é o princípio da autoridade divina do livro. A autoautenticação. O próprio autor, ele se mostra seguro daquilo que está falando. Por exemplo, quando Pedro escreve a sua carta, ele fala: nós estávamos lá no monte quando ouvimos a voz. Então, é como se ele dissesse, eu sei o que eu estou falando. Eu estava lá. Paulo escreve aos Coríntios, eu entreguei a vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Tá? Eu digo aquilo que eu penso, mas eu penso que tenho a mente de Cristo. A segurança do autor. Eu estou dizendo isso porque eu gerei vocês nas minhas algemas. Aos Gálatas ele fala, sofro dores de parto para ver Cristo formado em vocês. Então o próprio autor se sente seguro
para dizer o que eu estou fazendo, eu sei o que estou fazendo. João escreve, né, o que vimos, ouvimos e apalpamos do verbo da vida. Isso vos anunciamos. Lá no final do Evangelho, escrevemos essas coisas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tendo fé, vocês sejam abençoados e salvos. Né? Então, ele vai mostrar a autoridade. Né? O evangelho que é menos assim é o evangelho de Marcos. É o mais despretensioso. Porque Lucas vai dizer: ó Teófilo, fiz uma acurada investigação e produzi um relato ordenado para que a tua fé esteja bem alicerçada. Então o próprio autor bíblico é um cara que diz assim: eu estou na bênção. Eu sou o cara que Deus está usando. Abre o coração e receba. O negócio é esse aí. João no Apocalipse, né? Eu estive lá na ilha de Patmos e tive a visão, e o Senhor apareceu, o Senhor falou. Então o próprio autor bíblico, ele já mostra seguro. Tá? Judas: eu tencionava escrever a vocês acerca da salvação, mas diante do quadro que está aí, diante de todos os falsos mestres, eu vou escrever para vocês sobre isso aqui. Ó. Cuidado com tal. Está entendendo? É assim que funciona. Então, primeiro é o autor. O princípio da autoria profética ou apostólica. Então, não bastava o cara se sentir seguro. Quem é esse cara? Quem é esse autor? Né? Então, a historicidade do autor. Alguém podia dizer: eu sou o apóstolo. Lembra aquele indivíduo que expulsava demônios e não andava com eles? Aí os discípulos de Jesus chegam: ô mestre, tinha um indivíduo aí expulsando demônio, mas ele não anda conosco e nós o repreendemos. Jesus diz: fizeste mal. Quem não é contra nós é por nós. Quem conosco está juntando, deixa o homem trabalhar. Né? Mas assim, nem todo mundo andava com eles. Por exemplo, tem um texto atribuído a Nicodemos. O que a gente sabe de Nicodemos? 3 coisas. João 3, que ele conversou com Jesus à noite, que estava com medo. Né? Depois sabemos que, numa reunião de Sinédrio, ele achou que Jesus devia ser ouvido, não podia ser acusado sem ser ouvido. E por fim ele aparece lá depois da morte de Jesus, ao lado de José de Arimateia, buscando sepultura digna para Jesus. Mas o que aconteceu depois com Nicodemos? A gente não sabe. Mas é um nome que aparece no Evangelho. Então alguém vai lá e escreve um livro, bota o nome dele, quem lê é que tem que resolver. Então a questão da autoria é importante. Quem é a pessoa, está ligado ao corpo da igreja, como é que funciona esse negócio. Né? Eles tinham muita preocupação naquela época com falsas doutrinas, falsos apóstolos. O princípio da confiabilidade do livro. O conteúdo do livro canônico precisa ser digno de confiança, coerente com a revelação anterior já conhecida e sem erros fatuais. Nós temos algumas discordâncias, por exemplo, sobre os evangelhos. Jesus curou um cego entrando em Jericó ou 2 cegos saindo de Jericó? Jesus expulsou a legião do Gadareno ou do Gerazeno? Era 1 ou era 2? São erros? São. Ele estava em Gadara ou em Gerasa? Não sei, mas a legião saiu. Então, a questão é essa. São pequenas coisas que um evangelho fala Gadara, outro fala Gerasa. Um fala de um endemoniado, outro fala de 2. Por que só lá a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, só é contada em João? Se é o mais importante milagre que levou, inclusive, a perseguição final, que levou Jesus à cruz, e só aparece no Evangelho de João. São coisas estranhas, são perguntas que a gente tem. Por que João escreve um evangelho tão diferente dos outros 3? Ou a pergunta pode ser diferente. Por que os outros 3 escreveram 3 evangelhos tão parecidos? Então são coisas que a gente tem que pensar. Os textos têm que ser confiáveis. Dos evangelhos a gente sabe que Marcos escreveu primeiro, Lucas leu Marcos, Mateus leu Marcos,
ambos leram uma outra fonte, que é chamada simplesmente de Quelle, que é a palavra alemã para fonte. Então eles usaram Marcos mais fonte, mais seus textos originais. Então Mateus e Lucas são parecidos quando usam Marcos, parecidos quando usam a fonte, mas são diferentes quando cada um escreve informações que só ele preservou. Daí o Pai Nosso de Lucas ser diferente do Pai Nosso de Mateus. O sermão do monte de Mateus é maior que o sermão de Lucas. O sermão escatológico de Mateus é maior que o sermão de Lucas. Mateus tem mais sermões. Lucas tem mais encontros de Jesus com pessoas. Tem mais mulheres no Evangelho de Lucas. Aparecem mais as mulheres. Inclusive no capítulo 8, aquelas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com suas rendas. Isso. Ele é mais cuidadoso, né? Mais detalhista. Mas Mateus também conta. Não. Se você olhar é o seguinte, Mateus fala dos sábios que vieram do Oriente, Lucas fala dos pastores. O presépio só existe porque a gente junta os dois. Né? Um fala dos pastores no campo e outro fala dos sábios que vieram do Oriente. Mas o presépio precisa usar os dois. Não, só tô... Mas não, se você olhar a genealogia de Mateus, ela é de Adão até Jesus. E de Lucas é de Jesus para Adão. Os dois contam. Há pequenas diferenças, mas eu gosto mais da de Lucas porque ela termina muito bonita, né? Adão é filho de Adão, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. É muito bonito, né? Aí é que está. Só que as memórias de Pedro estão em Marcos. A fonte primária do Evangelho de Marcos é Pedro. Quem escreve é Marcos, mas quem conta a história é Pedro. Por isso que em Marcos, Pedro não anda sobre as águas. Só Jesus anda sobre as águas. Mateus conta, Pedro também andou. Mas Marcos não, porque Pedro não quis puxar a glória para si. E em Marcos, quando Jesus pergunta aos discípulos, que dizem que eu sou? E nós, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ponto. Em Mateus, Pedro, bem disseste, Simão, filho de João. Não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Essa frase que Jesus fala para Pedro, em Marcos não existe. Por quê? Porque Pedro falou, cala a boca, não escreve isso não. O livro é para falar de Jesus, não é para falar o que Jesus falou de mim. Só que Mateus depois fala, não, Jesus falou isso para Pedro. E escreve lá. Entendeu? É por isso que a gente deduz que Pedro é a fonte de Marcos, porque ele se omite, ou ele é muito mais discreto como personagem histórico no Evangelho de Marcos. Então, não é porque o texto diz, não é pelo que o texto diz que a gente acredita. É pelo que o texto não diz. Estudar a Bíblia, gente, é um negócio bom demais. É bom demais. A gente descobre coisas porque está lá e a gente deduz coisas porque não está. Né? Por isso que vocês têm que vir para o seminário. Para ficar mais tempo aos pés de Gamaliel. Vamos lá. Bem-aventurados sois vós, porque ouvis estas coisas que muitos queriam ouvir e não ouviram. Faraó. O pai do Gamaliel é o Leônidas, né? Meu filho chama Rubem, eu sou Jacó. Então, o princípio da confiabilidade do livro. Então, o livro ele tem que ser harmônico com os outros. Porque naquela época começavam a surgir heresias, então eles confrontavam o ensino. Né? Paulo ensinou isso aqui, todo mundo conhece os textos de Paulo. Agora vem um cara ensinar algo diferente,
Por exemplo, Tiago teve muita dificuldade de ser aceito. Por quê? Porque Paulo escreve, somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. E Tiago escreve, tens tu fé? Mostre-me pelas tuas obras, porque a fé sem obras é morta. Então, peraí, quem é que está certo? É Paulo ou Tiago? Nós precisamos das obras para ser salvos ou precisamos da fé? Essa aparente contradição entre Paulo e Tiago exige da gente uma ginástica. Mas nós temos que entender que Tiago é um pregador judeu na igreja de Jerusalém, usando linguagem judaica, falando para judeus numa perspectiva. E Paulo escrevendo numa forma apologética, tentando combater a judaização da igreja gentílica. Então Paulo fala das obras da lei, não ser salvos pelas obras da lei, a justiça própria da lei. E Tiago está falando das boas obras. Então, obras em Paulo é a justiça da lei, ser salvo por cumprir os mandamentos da lei. Obras em Tiago, você não pode chegar para alguém que está com fome e com frio e dizer, vá em paz, o Senhor te abençoe. Porque quando você é omisso, você está pecando. Você não pode fazer acepção de pessoas. Se você trata melhor o rico do que você trata o pobre, você está pecando. Então Tiago está falando de outra coisa. Se você é salvo, as tuas obras têm que demonstrar que você é discípulo de Jesus. Isso. Então, parece que há uma contradição, mas quando você entende o significado de obra em Tiago e o significado de obra em Paulo, você vai compreender que a teologia dos dois pode ser harmonizada desde que você interprete adequadamente cada texto. Mas essa aparente contradição fez com que Tiago fosse um livro muito questionado. Viu, Tiago? E você sabe que, na verdade, Tiago é apenas Jacó. Né? O nome Jacó vai dar origem no grego a Jácobo e em português Tiago. Então esse lindo menino que chama Tiago, no fundo, é só um Jacózinho. Então, né? Confiabilidade do livro. O princípio da natureza dinâmica do livro é um princípio determinado pelos resultados que o livro produz. Aquilo que a gente falou. Quando a igreja lia o livro, ele ficava mais crente ou menos crente? Tornava a igreja mais santa ou menos santa? Conduzia à verdade ou conduzia ao erro? Então, esse é um princípio que eles procuraram observar. O princípio da aceitação pela igreja, ou seja, mediante o resultado, as igrejas continuavam com a leitura ou abandonavam a leitura. Mais ou menos como os livros de hoje. Né? Surge um livro muito bom, Caçadores de Deus. Cara, eu li um livro, olha, Evangelho Maltrapilho. Aí, de repente, você vê O Monge e o Executivo. Não tem esses livros que bombam, né? Vira best-seller. Por quê? Uma pessoa lê, best-seller é um livro que vende bem. Campeões de venda, gente. Né? Então, um cara leu e falou, olha, esse livro me causou um impacto. Lê esse livro. Aí o cara compra, olha, preciso dar esse livro para aquele meu amigo. Aí o cara compra e dá de presente. É verdade. Então, o resultado de um livro inspira a gente a fazer uma música. Rapaz, eu vi aquela música, eu chorei quando eu vi aquela música. Escuta aqui, ó. Você bota lá no Zap, manda para os outros, pirateia para tudo que é lado, né? Então é assim que funciona. A aceitação tem a ver com isso. Aquilo que edifica, aquilo que abençoa, a gente compartilha. Tá bom? Por fim, né, qual a validade desses princípios? Exatamente separar, usar uma parábola, uma metáfora de Jesus, separar o joio do trigo. Você não tem como impedir que o joio apareça. Mas você pode deixar as duas coisas caminharem e a maturidade vai fazer você decidir. Né? No tempo certo, o trigo fica de uma cor, o joio fica de outra. Aí você separa o joio do trigo na hora da colheita. Se você fizer isso antes da hora, você acaba arrancando a boa semente também, a boa planta. Então, se você tiver um pouco de paciência, você consegue separar. Eu diria que a igreja teve paciência
começou a fazer isso por volta do ano 150, por volta do ano 200, né? Já estavam fechados a cerca de 20 livros. Demorou mais 160 anos para resolver os outros 7. Mas resolveram a contento, e é por isso que hoje a gente tem um Novo Testamento definido, fechado, né? E que a gente use com zelo, que a gente leia com atenção, com cuidado, que a gente estude. A natureza dos livros é diferente, os autores são diferentes, a Bíblia não é um livro fácil, a Bíblia exige dedicação, mas ainda bem que há muita gente sincera e honesta que vem trabalhando há anos para facilitar a nossa vida. Há bons dicionários, há bons comentários, há boas Bíblias de estudo, e quem tem vontade de estudar tem muita ferramenta para aprender. Agora, a última palavra, em algumas coisas, não existe. Então, quando alguém me manda aquele e-mail, pastor, os batistas são arminianos ou calvinistas? Que batistas? Que tipo de calvinista? Que tipo de arminiano? São 500 anos que os caras estão discutindo e não se resolve. A escatologia é a milenista, pós-milenista, pré-milenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, prolapsariano, pré-lapsariano. Então, nós temos um monte de pode ser isso, pode ser aquilo. Predestinação, livre-arbítrio. Irmãos, essas coisas existem exatamente porque nós pensamos. E os textos têm riqueza suficiente para sustentar uma coisa e outra. Eu aprendi que a Bíblia tem paradoxos. O que é paradoxo? São verdades que se contraditam, mas não se anulam. Um exemplo simples. Deus é bom. Deus é justo. Se ele é justo, não devia ser bom. Porque justo é fazer apenas aquilo que é certo. Dar a cada um aquilo que ele merece. Isso é justiça. Acontece que Deus faz justiça com bondade. Poxa, mas aí às vezes parece que é injusto, né? Não é? Não é aquela parábola de Mateus capítulo 20? Vai todo mundo trabalhar na vinha, um trabalha 12 horas, o outro trabalha 1 hora e recebe o mesmo salário. Aí o cara reclama, ô patrão, só me deu uma moeda, eu trabalhei o dia todo, encarei o sol o dia inteiro. Esse cara chegou aqui às 5 da tarde, trabalhou até às 6, só vai dar para ele a mesma coisa? Aí ele fala, eu não combinei com você uma moeda? Está aqui a sua moeda. Se do meu eu quero dar para ele, o que você tem a ver com isso? Você vai me censurar por ser bom? Então é o paradoxo. A justiça de Deus convive muito bem com a bondade de Deus. Isso nos é favorável quando a bondade triunfa sobre a justiça no nosso caso. Mas nos incomoda quando a bondade triunfa sobre a justiça na vida do outro. Então, são os nossos dilemas. Né? E outras coisas. Né? A liberdade humana está na Bíblia. A soberania divina está na Bíblia. Então eu vou pela predestinação ou pelo livre-arbítrio? Não, eu vou pela predestinação com livre-arbítrio e pelo livre-arbítrio com predestinação. Porque as duas coisas estão na Bíblia. Né? Então eu brinco que eu creio no livre-arbítrio porque fui predestinado a isso. E pronto. Entendeu? É assim. E se você pensa que vem para o seminário para resolver esses problemas, não. Nós só vamos te mostrar que os problemas são mais complicados do que parece, e é por isso que ninguém ainda conseguiu resolver de uma maneira definitiva. Mas pelo menos aqui você vai entender qual é o verdadeiro problema. Você não vai ter a solução, mas você vai saber exatamente qual é o problema. Mas tem que vir e pagar. Porque quem não paga a gente não ensina, é só quem paga. Tá bom? Tá bom, gente? Pergunta? Entenderam como é que fecha o cano? Como é que se define? É isso aí que nós temos. Deus nos abençoe, nos ajude. Leiam a Bíblia, comprem boas versões.
e vocês vão ter mais facilidade para estudar. Tá bom? Eu não sei para qual e-mail eu mando. Eu tenho um e-mail do grupo de Planaltina, tenho um e-mail do grupo de São Sebastião, o do grupo aqui. Jofre, quem é que vai ficar com a lista dos convidados para a gente mandar material? Pode ficar com a Cleide? Vocês vêm amanhã ainda para o fechamento? Então tá. Vocês vão fazer um listão, deixar com a Cleida. O pessoal do grupo pessoal dos grupos manda um e-mail para mim para eu atualizar, tá bom? Ok? Espero ter encorajado vocês a continuarem estudando teologia. É uma das coisas mais apaixonantes que tem. E olha, eu estudo isso há 30 anos e vou continuar estudando, porque com a graça de Deus isso oxigena, revitaliza, fortalece a fé. Essa conversa de que seminário tira a fé não é verdade. O seminário deixa a nossa fé mais coerente e consistente. Pois não, meu irmão? Sobre bibliologia, sobre esse tema, eu vou mandar para vocês o PDF dele, a Bíblia e como chegou até nós. Esse livro é bem prático, ele vai em PDF para vocês, se você depois quiser comprar ele, mas você vai ter ele no computador. Tá bom? Isso. A Bíblia é como chegou até nós. Tá bom? Quem gosta de ler o livro fisicamente, vai lá depois e compra. É um livro precioso mesmo, facilita bastante o aprendizado. Tá bom? Podemos encerrar? Vamos orar pelo Corinthians para ele ganhar ou não precisa? A gente ganha. Tudo bem, gente. A gente ganha sem oração mesmo. Vamos orar, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos visitantes que estão conosco esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz porque saiu da tua boca. Não só a Escritura, mas a palavra Jesus Cristo, o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É essa palavra que nós rogamos que habite em nós. Habite em nós a palavra de Cristo, o ensino de Cristo, a pessoa de Cristo. Nós não queremos ser apenas leitores e estudantes da Bíblia. Nós queremos conhecer Jesus Cristo, a quem a Bíblia revela. Nós queremos andar no Espírito, o mesmo Espírito que inspirou os autores e que hoje também nos inspira e nos motiva e nos ilumina para vivermos a verdade do Evangelho. Senhor, nós queremos esta experiência de andar contigo, de nos aprofundarmos na intimidade contigo. Que nós não sejamos apenas estudantes para aumento da nossa capacidade intelectual e para a eloquência e para a argumentação, mas que nós sejamos estudantes para nos tornarmos mais humildes, mais parecidos com Jesus, mais úteis uns aos outros, melhor preparados para ajudarmos os novos na fé, para termos menos dúvidas e mais convicção, mais esperança, mais amor. Abençoa-nos no retorno aos nossos lares, guarda cada um, Senhor, traze-nos também na tua paz para o trabalho de amanhã, é o que te oramos em Cristo. Amém. Valeu, gente, Deus abençoe.